Olá, seguidor do preço! Nesse vídeo nós vamos falar sobre alavancagem financeira. A definição que o dicionário nos traz é a seguinte: a alavancagem é ação ou efeito de alavancar, de erguer, de levantar. No financeiro, no mercado financeiro, fala de custear, financiar. É a alavancagem financeira. Eu vou dar um exemplo para ilustrar, apesar de estar claro o que o dicionário nos fala, existem pessoas que não conhecem termos financeiros. Então eu vou dar um exemplo sobre o que significa na prática a alavancagem. Vamos supor que você quer comprar ações da Petrobras. E o pacote mínimo que você consegue investir na Petrobras são de R$10.000, né? É o mínimo que você consegue ter para você comprar as ações da Petrobras. Lembrando que isso é um exemplo. Aí o mercado financeiro logo percebe que, poxa, quantas pessoas eu tenho que teriam disponível R$10.000 para operar por contrato? É óbvio que é um número reduzido, seleto de pessoas. Então o mercado pensa o seguinte: vamos criar uma margem mínima e vamos oferecer com um valor mais acessível. E aí ele oferece por R$1.000 para a pessoa operar. Ok, R$1.000. Quantas pessoas aparecem com R$1.000 para operar no mercado financeiro? É óbvio que existem muito mais pessoas que têm acesso a R$1.000 para poder colocar no mercado de risco do que pessoas que possuem R$10.000 para operar o mercado de risco. O que você tem que entender na alavancagem é que o objetivo dela são dois. Um é aumentar a quantidade de investidores, de investimento, né? E o outro é favorecer aquele que não tem condição de entrar com o capital todo. O ponto número 1, que se o mercado não consegue atrair a quantidade necessária de investidores, de compradores e vendedores para um determinado produto, esse produto não tem volatilidade. E um produto sem volatilidade não tem liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade que o produto tem, o ativo no caso, tem de ser negociado, comprado ou vendido na maior velocidade possível, no tempo mais curto possível. Quanto mais rápido um produto consegue ser vendido, esse produto possui liquidez no mercado financeiro. Então é claro que, como existiriam poucas pessoas para operar o capital inteiro da Petrobras, eles reduziram para R$1.000 para assim atrair muitos mais compradores e vendedores, gerando liquidez naquele mercado. Agora, é bom ter uma coisa clara. Independente do quanto seja a margem para se operar as ações da Petrobras aqui no nosso exemplo, o valor do papel continua em R$10.000. Porque o preço de R$10.000, quem precificou é o mercado. Quem dá esse valor é o mercado. As corretoras não têm força ou poder para precificar um produto. São os compradores e os vendedores, os especuladores que precificam esse produto. Então, a diferença entre os 10.000, que é o preço do ativo, e os R$1.000, que é a margem mínima, o capital mínimo para o investidor operar, é chamada de alavancagem. Ou seja, é onde a corretora se coloca como um fiador do investidor, exigindo somente uma margem mínima e declarando para o mercado que essa pessoa tem liquidez, ela pode operar, ela está apta para operar, porque ela responde ao requisito mínimo da margem. Agora, não se engane você pensando que colocando 1.000 você vai ter todo o capital para você operar. Não, você vai comprar o ativo ou vender com a margem mínima. Mas o seu limite de operação é somente os 1.000 que você colocou na sua corretora. A corretora também não corre risco, ela já está exposta demais, no nosso exemplo agora, em R$9.000.
para cada contrato, para cada cliente. Vamos supor que ela tenha 5 mil, 10 mil, 20 mil clientes. Ela já tem toda uma exposição a mercado. Ela não vai permitir que você use um capital acima daquele capital que você colocou na corretora. Existe uma ferramenta da própria corretora chamada Stop Out, onde ela te bota para fora, ela fecha as suas operações quando chega num limite. Às vezes é 70% do capital, 80%, 90%, depende do acordo que a corretora oferece. Então eu quero salientar o seguinte, eu até escrevi um texto, essa diferença entre o capital do investidor e o preço do ativo é a alavancagem. É o custeio que a corretora ou o banco faz para que o investidor tenha acesso aos produtos. Quanto mais investidor, mais liquidez no produto. Porém, o custo disso é que geralmente papéis muito líquidos, que giram muito, eles são muito alavancados. Esse que eu dei agora, das ações da Petrobras, é um exemplo hipotético. Agora eu vou dar um exemplo real da Bolsa de Valores mesmo. Eu vou falar dos contratos futuros da Bovespa, do mini índice em particular. O nosso curso ele é todo baseado em cima do mini índice. Então eu vou dar um valor real para vocês. O mini índice, ele custa, cada contrato dele representa 20% do índice Bovespa. O índice Bovespa hoje ele está na casa dos 90 mil a 100 mil, ok? Está entre 90 e 100 mil já há alguns meses. E para você operar o contrato do índice Bovespa, você tem que ter 20% do valor total. Se o índice Bovespa está em 90 mil, 20% dele significa 18 mil. Então, para se operar o mini contrato, né, o índice futuro, você teria que ter 18 mil reais. É óbvio que você não vai conseguir atrair liquidez ao mercado, atrair um número considerável de compradores e vendedores com um contrato a 18 mil. Nem a 10 mil e nem a 1.000. Então, o que aconteceu? As corretoras foram se alavancando, foram oferecendo cada vez mais o contrato a margem mais baixa. E não se assustem com o resultado, mas hoje, em 2019, um contrato de mini índice, para você operar, você precisa do espantoso número de R$15. É isso que eu estou falando. Você precisa somente de R$15. Com R$15, em algumas corretoras, outras são 30, outras 40, mas vamos falar desse exemplo agora. Com R$15, você está apto a operar um contrato de 18 mil. Já parou para pensar? Eu quero operar 2 contratos. Com R$30, você está apto a operar 2 contratos, que são 36 mil. E assim vai. 4 contratos. São R$60. Aí você se pergunta, eu posso operar um contrato de 18 mil reais com somente 15 de margem mínima? Sim. Mas vale lembrar que o fato da margem ser R$15 não reduz o valor do ativo. Ele continua valendo 18 mil. Ok? Ele continua representando esta cifra. Se você parar para pensar na diferença no espaço, né, na distância de um contrato de 18 mil sendo operado por R$15, você fica se perguntando qual que é o tamanho desta alavancagem. Como você descobre a alavancagem de um produto, de um ativo financeiro? Você pega o valor dela, que são 18 mil reais, o valor do contrato, e divide pela margem mínima, pelo mínimo que a corretora exige. Se você pegar 18 mil e dividir por R$15, que é a margem mínima, você vai ter o número da alavancagem. A alavancagem é de 1.200.
você vai ver esse número 1.200 para 1. Ou seja, 1.200 para 1. Você com um contrato a R$15 vezes 1.200 vezes. Você vai ter o valor do contrato para ser operado. Ou seja, as corretoras estão se expondo a mercado 1.200 vezes para cada contrato que você põe, para cada posição que você opera. Mas eu volto a salientar. Não pense você que você vai conseguir operar o mercado acima dos R$15, caso você só tenha 15 na corretora. A corretora fecha as suas operações. Tudo bem? Ela não vai se expor acima dos R$15. Porque seria engraçado, né? Você coloca R$15 e a corretora te deixa operar R$17.985, que é a diferença de um para o outro. Seria engraçado, né? Seria completamente surreal, mas não é isso que acontece. A corretora fala assim, não, ele está apto a operar esse contrato de 18 mil, pagando somente a margem de R$15 por contrato. Falando desses números da alavancagem, desse custeio que o mercado financeiro faz para tornar acessível os investimentos, fico me perguntando, existe algum risco? Existe algum risco na alavancagem? Bom, a resposta é clara, né? Existe risco sim, mas a alavancagem ela não é para ser pensada como sua inimiga, apesar de que no Brasil hoje ela é. Essa alavancagem de 1.200 é perigosa, mas não é para ser pensada como sua inimiga. Existem ferramentas onde você usa a alavancagem ao seu favor, porque pare para pensar. Eu consigo operar um contrato de 18 mil somente com 15. Que fantástico! Eu posso entrar no meio do jogo, eu posso fazer parte do game. Que legal! Claro, só tem uma forma de você sobreviver a isso. É uma gestão de risco. Nós vamos ter uma aula específica, longa, demorada, na frente do Excel, falando sobre a gestão de risco. Mas para eu entrar no assunto da alavancagem, eu preciso citar a gestão de risco, a gestão do capital. Eu vou dar um exemplo prático para você do risco que é operar com uma alavancagem de 1.200. Ó, pega você, seus R$15 de margem, que é o mínimo que a corretora pede, e coloca para brigar com 18 mil reais. Vamos mudar o exemplo aqui. Pega um homem com R$15 no bolso e coloca ele para medir força com outro homem que tem 18 mil reais no bolso, para eles medirem poder de compra, força de negociação. E aí você me fala quem vai vencer essa batalha. Eu não preciso dizer, o próprio desenho aí é claro. O de 18 mil vai dilacerar, vai esmagar o que tem R$15. Não tem como um suportar o outro. O de 18 mil engole o homem que tem R$15 no bolso. E tem muito mais força de negociação, tem muito mais força para comprar e vender. A pergunta é, existe alguma chance, não é Davi e Golias, né? Vou jogar uma pedra aqui nesse que tem 18 mil, não. É mais matemático. Existe alguma chance de R$15 brigar em igualdade com 18 mil? No mercado financeiro existe. Não existe no Brasil, tá? Eu vou falar sobre isso, mas vamos ser simplistas. No mercado financeiro existe. Você tem que encontrar um ponto aonde os dois se equiparam. E o único jeito de você fazer isso é você trazendo o 18 mil para o nível do 500. Como que você vai fazer? Pega a R$15, que é a margem. Gente, se fosse... eu só tenho R$100 na conta. Pegue seus R$100. Eu tenho 10 mil reais na conta. Pegue os seus 10 mil reais e divida pelo número da alavancagem. Se você pegar R$15 e dividir por 1.200, que é o número da alavancagem, você vai encontrar
1 centavo 25, né? 1 centavo mais 1/4. Vamos colocar como se fosse 1 centavo, vamos arredondar. Você vai encontrar 1 centavo. 1 centavo. Se você entrar no mercado financeiro com R$15, e for negociar contratos de 18 mil com outros investidores, com o mercado financeiro, com um lote de 1 centavo, sim, temos uma chance de vencer. Temos uma chance de vencer. Agora, se você tiver que brigar com o mercado financeiro com a margem mínima, com o seu capital todo, ok? Dentro dos lotes do mercado, R$1, R$2, 50 centavos, 20 centavos, 30 centavos, é óbvio que R$15 não aguenta. É óbvio que ele vai ser dilacerado pelo mercado. Eu peço que você assista essa aula, quantas vezes for necessária, entenda, porque na aula de gestão de risco, gestão de capital, nós vamos voltar nesse tema e deixar claro como que se opera o mercado financeiro. Para concluir, eu deixei uma frase. A alavancagem está ligada à gestão de capital e ambas são a base do sucesso de qualquer estratégia. Ter sucesso em um mercado onde 90% das pessoas falham é maravilhoso. É possível, gente, ter sucesso nesse mercado. Só que entender a alavancagem e ter uma estratégia vai fazer toda a diferença. Aqui no nosso curso, no Follow Price, você tem os dois. Você tem a nossa estratégia, que é fantástica, e você vai aprender a gestão de risco, a gestão de capital. Eu aguardo vocês na próxima aula e desde já muito obrigado pela audiência.